Foram assinados nesta segunda-feira 2 contratos que prevêem novos investimentos em uma área que tem crescido nos últimos anos no país, os portos. No ano passado, a movimentação de portos públicos e privados cresceu 3% em relação a 2017. Nos últimos 10 anos, foi registrado um aumento de mais de 30% no setor. Um dos contratos prevê investimentos de 16 bilhões de reais no Porto de Açu, que fica em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Vão ser gerados 13 mil empregos diretos e indiretos no local. Com esses recursos, será construído um terminal que vai movimentar 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Também está prevista a construção de 2 usinas termoelétricas para a movimentação e armazenagem de gás natural liquefeito. Juntas, as 2 termoelétricas vão gerar energia suficiente para atender 14 milhões de residências. O outro contrato assinado nesta segunda-feira também prevê novos investimentos no Porto de Santarém, no Pará. São 175 milhões de reais que vão beneficiar o setor de distribuição dos combustíveis na região norte. A ideia original, a concepção do terminal, envolvia investimentos da ordem de 30 milhões. Então a gente havia concebido um terminal com uma visão e vem a iniciativa privada, com toda a sua ousadia, e propõe algo que é tantas vezes maior, mais que 5, quase 6 vezes maior do que a gente havia programado. O Porto de Santarém, localizado no Rio Tapajós, começou a operar em 1970 e é responsável por escoar parte da produção do Centro-Oeste. O porto também é responsável por transportar o combustível que chega de Manaus, no Amazonas, em balsas, para os caminhões que fazem o transporte no norte do país. Há um acerto neste caminho de buscar as parcerias de investimento com o setor privado. Não por acaso foi criado o Programa de Parceria de Investimento, não por acaso ele foi mantido depois de uma transição de governo, e o nosso foco, o nosso pilar principal de atuação é a transferência de ativos para a iniciativa privada. O que acontece quando velhos desafios encontram novas soluções? Quando a infraestrutura completa encontra a eficiência. Quando uma comunidade encontra em um porto um parceiro para o seu desenvolvimento. Bacias de Campos e Santos, sudeste do Brasil. A energia que vai mover o futuro está aqui. Um potencial gigantesco a ser explorado e obstáculos ainda maiores a serem vencidos. Operando desde 2014, o Porto do Açu é o encontro entre a infraestrutura e a eficiência. Comparado aos mais modernos portos do mundo, ele possibilita uma operação mais eficiente e ainda funciona como um hub natural para o desenvolvimento do país. O Porto do Açu é uma obra extraordinária, inédita na iniciativa privada brasileira. O Açu oferece uma operação mais segura e eficiente, incrementando a competitividade e reduzindo custos na exploração e produção de petróleo. Além dos aspectos de eficiência logística, a característica de porto-indústria viabiliza uma nova alternativa para escoamento e utilização do gás associado produzido na Bacia de Campos. A Edson Schwest escolheu o Açu para instalar uma base de apoio offshore inovadora, eficiente e estrategicamente localizada. Será a maior base de apoio offshore do mundo, com seus 16 berços, sendo 6 dedicados à Petrobras e 1 para a Chevron. The only business segment that was missing was the offshore logistics facility. And then, that's the reason why Açu was chosen as the best location, the best option for our project. We'll be one place and the customer will be happy like a huge supermarket. I told my partner, we are going to make this investment and it will be very successful. O Açu é um moderno complexo porto-indústria baseado no conceito asiático de integração. São até 47 berços de atracação em 2 terminais. O terminal offshore T1, em operação desde 2014, é dedicado à movimentação de minério de ferro e petróleo.
For us as an international player, the Port of Açu offers a cornerstone for the development of crude oil transshipping operations in Brazil. The development of Açu Petróleo within the Açu port shall provide the best and most competitive alternative to current offshore transshipping operations. No terminal de petróleo, a operação de transbordo é realizada em área abrigada por um quebra-mar, garantindo uma operação segura e eficiente. Além da redução de custos, permite a previsibilidade das operações por se tratar de águas abrigadas. O T2, terminal onshore, instalado no entorno de um canal para navegação e protegido por um quebra-mar. Nele está localizado o terminal multicargas, com 500 metros de cais e possibilidade de expansão para 1.200 metros. O T-Multi já movimenta bauxita, coque, granéis sólidos e carga geral. Projetado para ser um hub de container, o T-Multi conta com 14,5 metros de profundidade e tem capacidade para receber navios de até 12.000 TEUs, além de oferecer ilimitadas possibilidades para desenvolvimento de pátios e serviços adicionais. O terminal foi projetado para os mais avançados equipamentos automatizados e estruturas de movimentação de carga e possui uma área alfandegada. Algumas das maiores empresas do setor já se instalaram no terminal onshore. Forming a joint venture with the port operator and having the ability through our BP Marine brand to be able to put the two together and offer a world-class marine fuel service at the port was going to be something that would be just very exciting. So it is clearly phenomenal as an infrastructure logistics solution. We believe that innovative solution is the key to attain the industry nowadays. We expect to become the preferred partner of oil and gas and service companies, including those already established at their support, provide innovative and cost-efficient services, and become a world-class cluster that can better serve the industry. I'm very motivated and I really believe that this project is going to be a success. O Porto do Açu já é utilizado para atracação de flotéis, possibilitando a troca de pessoal de uma maneira mais segura e econômica. As capacidades de calado dos nossos terminais também permitem a atracação de sondas de perfuração, seja para cold or warm stacking, seja para manutenção ou modificação das unidades. Com rodovias e ferrovias de alta capacidade, o porto terá um excelente acesso para os grandes centros produtores e consumidores do país, criando oportunidades de desenvolvimento para a economia do país. O Porto do Açu está desenvolvendo, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, uma zona de processamento de exportação. A ZPE irá contribuir para o desenvolvimento da região, atraindo indústrias focadas na exportação de produtos. Para atender a demanda dos fornecedores e subfornecedores da indústria de óleo e gás, o Porto do Açu desenvolverá o condomínio logístico, que vai contar com galpões e pátios para usos diversos. Segurança é um valor fundamental para o Porto do Açu. Ele é o único porto do país certificado para operar serviço de tráfego de embarcações. O sistema garante maior segurança no movimento de embarcações. Agindo sempre de forma sustentável, valorizamos a região onde atuamos. Desenvolvemos um projeto de reassentamento que segue as melhores práticas e padrões do Banco Mundial. E criamos a maior unidade de conservação privada de restinga do país. Com responsabilidade social e ambiental, criamos um dos mais seguros complexos porto-indústria do mundo. Um porto de oportunidades, onde se encontram os navios que chegam e os carregamentos que saem. Quem trabalha, quem investe e quem vive na região. Encontro da infraestrutura completa com a eficiência.